noite, Pai. E nós consagramos a cada dízimo e a cada oferta em nome de Jesus. Aleluia. Que você tenha liberdade de ofertar ao Senhor nessa noite. Amém. Oh, Pai, nós te louvamos. Nós engrandecemos o teu nome, Pai, nessa noite. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Aleluia. Nessa noite eu quero falar com você que não trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Você que é aqui do Paraíso das Piabas, eu quero dizer para você que todos os dias você tem a liberdade de trazer na casa do Senhor. Porque vai ter um diácono aqui à sua disposição para poder abençoar a sua vida. Você que é da sede, tem diácono lá também. E na Donai, nós estamos lá também para poder abençoar a sua vida. Não retém aquilo que não é seu. Devolve aquilo que é de Deus, para que você possa fazer prova do Senhor livremente. Para que você possa gozar do melhor desta terra e o melhor do reino de Deus, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Você pode se assentar. Você pode usar aquele copo de lado. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Aleluia. Mateus capítulo 14. O tema da minha ministração para você nessa noite é: não pare diante a circunstância. O que é a circunstância? É as lutas, é os problemas, é as dificuldades, é as guerras, é esse vírus aí que não nos dá sossego, que nos tira a paz. E eu quero convidar você nessa noite a você não parar diante dessa situação. Porque quando nós paramos diante dessa situação, vem sobre nós o medo, vem sobre nós a angústia, vem sobre nós a falta de crença, a falta de fé. E Deus não quer que nós sejamos dessa forma. Deus, Ele quer que nós sejamos firmes. Deus quer que nós tenhamos uma postura diante dele. E Deus também, Ele quer que nós tenhamos uma alegria de saber que Ele é o nosso Deus e que Ele que cuida de nós. Então, é Mateus capítulo 14, o versículo 27. Está escrito assim: Jesus, porém, falou logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte que assoprava de um lado e de outro, ele teve medo e começou a ir para o fundo. E ele clamou em alta voz, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidas? Pai, esta é a tua palavra. Ó Deus amado, uma palavra, Pai, que revela o nosso coração hoje. Ó Deus amado, um significado profundo. Ó Deus amado, de nós ouvirmos a tua voz. Ó Deus amado, e não parar diante das lutas, das dificuldades. Ó Deus amado, que esta palavra, ela produz fruto
saudável sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, prosseguir adiante juntamente com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querido, aqui conta a história de Pedro. Se nós olharmos mais atrás, nós vamos ver aqui a partir do versículo 22, que Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus, ele andou sobre as águas e Pedro, ele vendo que Jesus também andava sobre as águas, Pedro, ele teve um desejo no seu coração. Não de querer ser igual a Jesus, mas ele queria uma ousadia de poder encontrar com Jesus sobre as águas. Não sei se você já parou para poder pensar. Imagina um mar bem grande e sobre esse mar um espelho em cima dele. E você anda sobre o mar e você começa a ver lá na metade do mar tudo aquilo que tem lá no fundo. Mas só que aqui, nesse texto que nós lemos, não tinha vidro na superfície do mar. Não tinha um vidro em cima do mar, não tinha uma tela em cima do mar, aonde Pedro pudesse firmar os seus pés. Não existia nada. Existia somente o desejo de querer andar sobre o mar. Mas aqui nós lemos também, aqui no versículo 26, que está escrito assim: os discípulos, vendo que caminhava um homem sobre o mar, assustaram, dizendo: quem é aquele? É um fantasma? Quem será? E ele teve muito medo. Então aqui, os discípulos aqui, Jesus pediu que os discípulos entrassem no mar, entrassem no barco e passassem para o outro lado da margem do mar. E também, logo atrás, vieram vários barquinhos a seguir este barco aonde que os discípulos também estavam. Por quê? Porque as pessoas, elas estavam indo atrás de Jesus. Um capítulo atrás, nós vamos poder ver que Jesus, ele andava com a multidão cercava Jesus de todas as formas, e quando essa multidão cercava Jesus, os discípulos questionavam que as pessoas cercavam Jesus por causa de comida e não por causa da palavra. Mas Jesus, ele não estava olhando fisicamente, Jesus estava olhando o interior daquelas pessoas. E o coração daquelas pessoas desejavam andar com Jesus, relacionar com Jesus. Então, o texto que nós lemos aqui, só para os irmãos poderem entender o que eu estou falando. Pedro, quando ele viu em meio aos discípulos todos, somente Pedro, ele teve esse desejo de andar sobre as águas. E quando ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faça eu ir ter com você. E Jesus estendeu a mão e falou: Pedro, venha. Só, querido, que quando Pedro, ele tirou o foco de Jesus, quando Pedro começou a olhar à sua volta e começou a ver somente água e mais águas e montanhas e água, sobreveio um medo muito grande na vida de Pedro. É por isso que quando eu estava meditando nesse texto, e eu falei com o Senhor o seguinte: Pai, eu preciso de um tema para essa ministração. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: não pare diante as circunstâncias, não pare diante das lutas, porque se nós pararmos diante das lutas, nós vamos sofrer mais ainda. Nós vamos ter mais medo daquele medo que nós já estávamos tendo. Porque quando nós paramos, nós ficamos sem proteção,
nós ficamos sem foco, nós ficamos sem nenhum tipo de expectativa. Para onde que eu vou, para onde que eu não vou? A tendência é nós pararmos, adormecermos ali, e a gente não consegue mover do lugar. E o medo, ele vem, toma conta da nossa alma, aonde nós começamos a passar até mal, por causa do medo que nos toma conta. E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, venha. E quando Pedro estava com os olhos fintados em Jesus, ele não olhava o que estava ao seu redor. Ele não olhava o que estava debaixo dele, porque a visão dele estava aqui na frente. Ele olhava para frente, ele olhava para Jesus e ele contemplava aquela beleza, aquele semblante de Jesus, chamando ele: vem, Pedro. Eu imagino que nessa hora, igreja, o coração de Jesus se alegrou tanto, porque Jesus pensou assim: olha, um discípulo meu, ele foi ousado para poder querer andar sobre as águas, enquanto os outros ficaram com muito medo. O medo tomou conta da sua alma. Então, com esse texto aqui, com essa coragem que Pedro teve, com essa força de vontade que ele teve, eu encontrei 3 coisas muito importantes nesse texto. A primeira delas é a atitude. Pedro, ele teve uma atitude de falar: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faça eu ir ter com você. Me faça eu ir ter com o Senhor. Só quem tem ousadia que tem condições de falar isso. Não olha para os lados, não olha para trás. Ele olha para frente e fala: eu quero fazer. E isso vai acontecer. Ele cria uma determinação dentro dele. E ele vai. E Jesus fala: vem. Então a atitude de Pedro fez ele andar sobre as águas. E o que significa atitude? Significa postura e posição. Pedro, ele teve uma postura de atitude, de avançar. Mesmo com medo, ele queria ir. Ele queria conhecer aquilo. E ele foi. Então, ele teve uma postura e uma posição de guerreiro. Uma posição de servo. Uma posição de obediência somente a Deus. A segunda coisa, ele teve ousadia para falar: se é o Senhor mesmo, me faça eu ir ter com você. Ou me faça eu ir ter com o Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 20, se nós pegarmos lá para poder ler, o texto lá fala que Pedro, ele pulava sobre as águas. Ele tinha tanta coragem que ele pulava sobre as águas, de alegria, porque Deus falou: vem, e ele foi, estava acontecendo. Então ele foi ousado, ele teve coragem. Querido, mas também nesse texto aqui que fala de coragem, também nós podemos ver uma coragem, uma ousadia muito grande. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, fala assim: não te mandei eu, ser forte, tem de bom ânimo, não permaneça em falho, mas espera, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Então aqui, Deus, ele fala com Josué: Josué, não temas, não temas, porque tudo o que você quiser e precisar, se você tiver ousadia para chegar perto de mim e pedir, eu serei com você. E Pedro teve essa ousadia. Aqui, se nós lemos o texto de Josué, a cada capítulo de Josué vai falar da ousadia que ele teve diante de Deus.
Porque todas as vezes que ele ia para uma guerra, Josué, ele não ia sozinho. Josué, ele falava: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou e vou ganhar a guerra. Mas se o Senhor não estiver comigo, eu não subo, porque se eu subir, eu perco a guerra. Todas as vezes que ele ia, ele orava a Deus. E Deus falava: Josué, pode ir que você vai ganhar a guerra. Josué juntava o seu exército e ia. E ele descia daquela guerra vitorioso, porque Deus era o centro da sua vontade. E Pedro também resolveu colocar Jesus no centro da sua vida. E ele teve essa ousadia e essa coragem, enquanto os outros discípulos não teve. Imagina você dentro de um barco. Nós sabemos que um barco em meio ao mar, o vento, as ondas começam a balançar, o vento soprar. Quando o vento sopra forte, é um barulho que fica zum e causa medo. E as ondas do mar balançam o barco para lá e para cá e nos deixa confuso demais. Mas se nós pararmos diante dessas ondas, diante desses ventos, nós somos alvo perfeito na mão do nosso inimigo. Mas se nós não pararmos e prosseguirmos, o nosso inimigo, que a Bíblia relata que é o diabo. No Evangelho de João, capítulo 10, 10, fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala: não pare no caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a verdade, que ele levanta a mão e ele acalma o mar e a tempestade. Quem é este homem que até o mar, os ventos obedecem? Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem nos libertou do império das trevas? Jesus. Jesus é a verdade que liberta. E Pedro estava falando para a pessoa certa, que é Jesus. E ele teve essa ousadia. A terceira coisa, Pedro, ele teve fé. Fé significa confiança e crença. Se nós confiarmos no Senhor e crer, o impossível se torna possível na nossa vida. O nada se torna tudo na nossa vida. Hoje eu estava falando para o irmão o seguinte: irmã, quando Deus manda, até o diabo obedece, porque existe uma voz de comando, e essa voz de comando se chama Jesus. E nada, irmãos, nada pode deter essa voz, porque essa voz é uma voz de autoridade, é uma voz de ousadia. Quando Deus ele dá ordem aos anjos, ao meu respeito, ao seu respeito, os anjos obedecem e vêm. E o próprio Deus nos exalta em meio às lutas, em meio ao medo e em meio à dificuldade. Assim ele fez com Pedro. Exaltou a ele, porque Pedro confiou. Pedro, ele creu naquilo. Quando Jesus falou assim: Pedro, vem. Mas aqui o texto, aqui no versículo 31, no versículo 30, fala assim: mas quando Pedro começou a sentir o vento de um lado e de outro, ele começou a ter medo. E no versículo 31 fala assim: e logo Jesus, estendendo as mãos, o segurou. E Jesus confrontou o interior do Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidas? Sabe, irmãos, o que significa homem de pouca fé, por que duvidas? Por que você tirou o seu olhar de mim?
Por que pouca fé? Por que você olhou a circunstância que estava ao seu redor? Quando eu estendi a mão e te chamei, era para você olhar para mim e não olhar o que está ao seu redor. Então Deus confrontou o interior do Pedro, porque Deus, ele sabia que no interior dele, ele iria falhar. Mas Deus, ele não está aqui para poder nos julgar. Ele está aqui para poder nos ajudar a ter uma crença maior nele. Portanto, Jesus percebeu o interior do Pedro, que estava trêmulo. Ele logo estendeu a mão e pegou ele, porque Pedro estava afogando. Então, eu quero dizer para você nessa noite, quantas lutas nós temos passado, quantos problemas, quantas dificuldades, quanta tristeza, muitas das vezes que nós enfrentamos, tanto na nossa família, na nossa casa, na nossa parentela, no nosso trabalho, com o nosso encarregado, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Quantas vezes nós enfrentamos isso? Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco. É várias vezes. Todos os dias nós somos atacados com o ataque do adversário. Ou na mente, ou no coração. Ou quem sabe fisicamente. Com uma doença, com uma enfermidade. Mas Jesus, ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então eu quero dizer para você, não tira o foco de Jesus, não para em meio à circunstância, não olhe as dificuldades que estão ao seu redor. Sabe o que você tem que fazer? Ter atitude, levantar sua cabeça. Você tem que abrir o seu coração e ter ousadia. Ser corajoso, porque você não está sozinha. Eu e você, igreja, nós não estamos sozinhos. Ouvinte, você não está sozinho. Existe um Deus que pode todas as coisas. Na minha vida e na sua vida. Então eu quero dizer para você, é tempo de Deus para você hoje. É tempo de você não parar em meio à circunstância. É tempo de você prosseguir. Eu quero dizer para você, se você para, o diabo ataca. Se você anda, o diabo ataca. Mas quando você está andando, Jesus, ele está te protegendo. Jesus não deixa que ele te ataca. Jesus não deixa que os dardos se inflamam na nossa alma, na nossa mente. Porque há uma proteção do Senhor. Quando nós prosseguimos, Deus, ele entende que nós desejamos a ele e nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz. Mas quando nós paramos, em meio à circunstância, em meio às lutas, nós ficamos igualzinho aquela galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas não é isso que Deus liberou sobre a nossa vida. Deus não liberou na nossa vida um espírito de covardia. Mas Deus liberou na nossa vida um espírito de ousadia. Um espírito forte para poder nos ajudar na hora que nós precisamos. Deus, ele tem planos para você. Deus, ele tem sonho para você. Deus, ele deseja te abençoar. Deus te deseja te curar a todo momento. Não depende de Jesus, depende de mim, de você. O que você quer? Será que você vai ficar igual os outros discípulos, que ficaram tremendo de medo? Ou você vai ter uma atitude igual Pedro teve? Em meio às lutas, às dificuldades. Ah, Senhor, se o Senhor está aqui, por favor, me ajuda. E Jesus vai ajudar, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Eu sou prova disso, irmãos. Teve um período na minha vida que eu sofri uma enfermidade muito grande.
Essa enfermidade, eu tive uma gastrite muito forte, e essa gastrite, ela acabou virando uma úlcera crônica no meu estômago. Era uma ferida enorme. Quando eu cheguei no médico, o médico, ele fez lá o exame, a endoscopia, e falou comigo assim: olha, não existe mais jeito para você. Você não pode fazer cirurgia nenhuma, e você também não pode ficar nervosa, porque se você ficar nervosa, ela vai estuporar, ela vai arrebentar dentro de você e você vai morrer. E se for para você fazer cirurgia, vai comprometer outro órgão dentro de você. Então você não pode. Você tem que procurar ficar calma, ficar mansa. Ai, irmãos, quando o médico me falou aquilo, eu vim embora para minha casa e eu chorava dia e noite eu chorava. Eu não dava nenhum tempo para o meu marido, eu chorava, eu gritava: Júlio, me ajuda. Ele não tinha paz. Ele saía para o serviço 5 horas da manhã e me deixava em grito. Chegava às 6 horas, eu estava chorando, porque a dor era terrível. Eu não conseguia comer nada, eu não conseguia, até a água que eu tomava, eu vomitava ela. Eu vomitava aquela água amarela, gosmenta, aquele trem margando horrível. E o médico, ele passou um remédio para mim, e esse remédio que ele passou era um remédio muito caro, mas era um remédio que eu tomava, era a mesma coisa de tirar a dor com a mão. Mas era questão de 10, 15 minutos, daí a pouquinho eu estava com dor de novo e não resolvia. Teve um dia na minha casa, quando eu deitei, aí quando o Júlio chegou no quarto, eu falei assim: ou é hoje ou não é nunca. E eu tive essa atitude de Pedro. E eu falei: Senhor, se o Senhor existe, então faz um milagre na minha vida, porque eu já não aguento mais. E falei: Júlio, coloca a mão sobre o meu estômago e ora. Ora, porque se Deus, Ele existe, se Ele me ama, hoje Ele vai manifestar na minha vida. E era uma situação que não podia nem colocar a mão, porque doía demais. E nesse dia o Júlio, ele veio com muita calma, muito manso, né? Para quem conhece, ele é manso demais, muito calmo. Ele veio com todo o seu jeitinho de mansidão e colocou a mão sobre o meu estômago e começou a orar. E quando ele começou a orar, ele falou: Deus, eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor cura. Então, nesta hora, eu clamo ao Senhor: ministra cura. Faz uma cirurgia dentro dela hoje. Irmãos, e ali eu não vi mais nada. O Júlio fala que eu desmaiei. Mas questão de meia hora, eu assim acordei gritando, chorando, desesperada, porque tinha um homem no meu quarto. E eu estava acordada mesmo, eu tive uma visão de um homem no meu quarto, e esse homem, ele estava com uma roupa branca, e ele estava com a espada na mão. E ele apontou, eu deitada na minha cama, o Júlio do meu lado, eu tentava acordar ele, e ele não acordava, porque era só para mim ver. O negócio era comigo, não era com o Júlio. Ele foi usado para poder ministrar a cura, mas eu tinha que ver o milagre. Porque eu falei com Deus: se o Senhor é Deus, então opera na minha vida. Eu não dei ordem para Deus, mas eu clamei e Deus viu. Eu clamei com tanta intensidade na minha alma que Deus me ouviu. E esse homem de branco, ele com a espada, ele estendeu essa espada. A espada brilhava muito, ele estendeu a espada sobre mim. E ele desceu rente o meu estômago. E ele enfiou a espada assim, de longe. Mas de longe ele enfiava, e quando ele puxou, saiu uma bola na ponta dessa espada. E daí para cá, irmãos, tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora em julho,
que eu não senti nenhuma dor mais na boca do estômago. E dentro do meu coração, a minha convicção, e eu falava assim, Deus me curou, Deus me curou. E todas as vezes que eu falava, Deus me curou, e eu era tomada assim por emoção tão grande, que eu não aguentava, eu começava a chorar, porque é algo que é muito forte. Só quem vive isso sabe o que eu estou falando. E teve um dia que eu estava pregando na igreja e eu dei esse testemunho. E foi 2 casais lá na frente, um casal de idosos, foi lá na frente, no dia que eu estava pregando, e eles falou para mim assim, olha, eu quero ter essa fé que você tem. Eu quero que Deus me cura de algo, e eu queria que você orasse por mim. Irmãos, e eu peguei o óleo, ungi aquele casal e orei. E eu não sabia o que aquele casal tinha, não fiquei curiosa para perguntar. E nesse dia, depois que eu acabei de orar, os 2 levantaram a mão e aceitaram Jesus. E depois eu fiquei sabendo que Deus tinha curado um de câncer e outro com problema na coluna. Então, eles teve convicção do testemunho que eu estava dando. Então, eu quero dizer para você, vai completar 20 anos que eu não sinto mais nada. Eu sempre testemunhei, Deus me curou, Deus me curou. Mas para a sociedade, para os olhos humanos, nós precisamos de provas palpáveis. E mais ou menos há um ano e meio atrás, eu senti uma dor de lado, o médico achou que era pedra na vesícula, e eu fiz o exame, aí ele, vou pedir uma endoscopia, fez. E quando eu fiz a endoscopia, o médico falou para mim assim, você tem uma marca dentro de você. Tem a marca e foi costurado com tantos pontos que a marca dos pontos estão aqui dentro de você. Aí eu falei, doutor, mas eu não fiz a cirurgia. Ele falou, você fez porque a marca está aqui dentro. Até dos pontos que teve, a largura dos pontos que foi dado. Aí eu lembrei da cura que Jesus fez na minha vida. Aí eu falei, doutor, o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. Aquilo que é para medicina, ele permite a medicina, mas aquilo que é para ele, somente ele faz e deixa a marca para ficar comprovado na medicina. E eu mostrei para ele a minha barriga e falei, se eu tivesse feito essa cirurgia, igual o Senhor me falou, era para minha barriga estar costurada do estômago até o umbigo. E não tem cicatriz nenhuma. O médico, ele foi lá, me examinou, esticou a pele para poder ver e falou assim, realmente, você não fez uma cirurgia com a medicina. Meu Deus, ele me curou. Então, irmãos, eu quero falar com você, Deus existe. Deus, ele pode te ajudar naquilo que você precisa. É só você ter ousadia. É só você ter uma atitude. E você ter uma fé que significa confiança. Confia no Senhor, que você vai ver o que ele vai fazer para você. Lá no Salmo 40 está escrito assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço, de um charco de lodo, firmou os meus passos sobre a rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Então eu quero dizer para você que quando você coloca a sua vida diante dele, você pode ter certeza que ele vai te exaltar. Amém? Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. Eu falei aqui no começo, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo é um Deus de confiança. É um Deus que você pode crer. É um Deus que você pode entregar a Ele, que Ele resolve todas as coisas para você.
Então hoje, eu não sei se é a sua casa que sofre esses ventos, essas ondas do mar. Eu não sei se é na sua família que as pessoas estão com medo. Eu quero dizer para você que esse vírus veio para poder despertar a nação, porque muitas das vezes nós queremos confiar na nossa própria força e esquecemos que o dono da força é Jesus. Então, com isso tudo que está acontecendo, eu quero dizer para você, ouvinte, eu quero dizer para você, igreja do Senhor Jesus, não olha para a circunstância, não tira o foco de Deus, confia em Deus, porque Ele vos exaltará no momento oportuno. Ele vai ser o seu ajudador. Pai, nesta noite, ó Deus amado, eu coloco diante do Senhor hoje, Pai. Ó Deus amado, a cada família que sofre. Deus amado, a cada família hoje, Pai amado, que é desfalcada. Ó Deus amado, por uma perca, por uma enfermidade. Ó Deus amado, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que sara. Nesta noite, Pai amado, que o Senhor alcança. Deus amado, essa família, Pai, ministra sobre eles hoje. Ó Deus amado, uma ousadia. Deus amado, uma coragem para poder prosseguir. Deus amado, libera sobre eles uma confiança para que eles olhem para o Senhor, ó Pai, e acredita naquilo que o Senhor pode fazer. Deus amado, eu quero abençoar esta família hoje. Deus amado, com uma fé sobrenatural. Ó Deus amado, eu quero abençoar esta casa hoje com toda a ousadia e coragem vindo do Senhor. Eu quero abençoar cada ouvinte hoje, Pai. Ó Deus amado, que ouve a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor tenha liberdade de ministrar no íntimo. Deus amado, ó Pai querido, e colocar cada palavra no seu devido lugar na vida deles. Deus amado, eu oro hoje, Pai, pela nossa nação. Meu Deus, alcança, Pai amado, a nossa nação, os nossos países hoje. Deus amado, nosso país sofre, a nossa nação sofre hoje, Pai. Ó Deus amado, com sofrimento de dor, de angústia, de medo. Mas o Senhor é o Deus da nação. Então alcança hoje, Pai. Ministra sobre eles a Tua bênção. Ministra sobre eles a Tua paz hoje, Senhor. Meu Deus, e essa pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, meu Deus, alcança o coração deles. Ministra, Deus amado, uma liberdade, aonde eles, Senhor amado, coloca o Senhor no centro, e aonde o Senhor pode transformar a vida deles, Pai. Eu oro pela vida deles hoje. Eu oro por cada missionário, Pai. Ó Deus amado, eu oro, ó Deus amado, pelas nossas autoridades que o Senhor tem levantado. Deus amado, nosso presidente, os prefeitos. Ó Deus amado, que o Senhor alcança, toca no coração deles de uma forma sobrenatural, porque o Senhor o conhece e sabe. Ó Deus amado, aonde precisa ser tocado e ser mudado. Então, Pai, ministra sobre eles hoje. Deus amado, a bênção do Senhor, eu quero abençoar cada nação, a cada país hoje. Eu quero abençoar cada ouvinte. Ó Deus amado, eu quero abençoar cada igreja do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, o Senhor é conosco, Pai, todos os dias. Ah, Jesus, até a consumação dos séculos. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias.
que eu possa contemplar a formosura do Senhor, que eu possa, Senhor amado, estar no teu templo, glorificando e exaltando o teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus, obrigado nessa noite. Eu quero abençoar cada irmão hoje, Pai, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o seu coração, seja sobre a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E o meu coração, e o desejo do meu coração para você nessa noite é: não pare em meio às circunstâncias, porque Jesus é com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou